Olá, pessoal. Então, nossa última parte aqui sobre partícula livre, né? Eu chamei de parte 3, né? A gente vai discutir justamente as diferenças, né, entre as chamadas velocidade quântica e velocidade clássica, né? Se você lembrar na nossa primeira aula, né, nós encontramos que as funções, né? A função de onda de partícula livre, chamar aqui de psi, função de k, né, de x de t, ela era, por mais, a menos da constante de normalização, mas você tinha 1 sobre 2π, né? Aqui eu estou colocando ela normalizada, né? É elevado aí kx menos ômega t, tá certo? Onde esse ômega aqui, que é justamente o produto é justamente a relação entre a energia e o K, né? Aqui você tinha elevado aí kx e o E elevado a menos E e T sobre H cortado. E o nosso ômega, ele era E sobre H cortado. Tá bom? Para a partícula livre, a energia ela era H cortado 2M. Né? Mas a gente sabe que, fisicamente falando, quando você tem a propagação de uma partícula de forma livre, tem duas coisas que não dependem de nenhum tipo de interação da partícula, nenhum tipo de descrição, tá certo? É a sua massa e a sua energia. Né? Tem duas coisas que não vão mudar de forma alguma para a partícula, né, livre, é a massa e a energia dela. Ora, se a partícula está livre, não tem por que a sua energia mudar. Lógico que essa energia é toda energia cinética. Né? Quando a gente olha para a parte clássica, né, do ponto de vista clássico, isso eu fiz no começo da primeira aula, do ponto de vista clássico, a gente pode dizer que a velocidade de uma partícula, né, a velocidade clássica, ao ser multiplicada pela massa dela, isso aqui me dá o momento. Tá bom? Na mecânica quântica, momento, né, é escrito de forma diferente, mas na mecânica clássica, o momento é justamente o quê? É a raiz de 2m. Tá bom? Isso faz com que a gente tenha uma definição aqui de velocidade clássica, certo? Velocidade clássica, mecânica clássica, que é dado por raiz de 2e sobre e. Né? Do ponto de vista quântico, essa minha partícula livre ela é representada por uma função, né, que é essa função aqui, que é a chamada onda plana. Né? A gente pode dizer que são as ondas individuais, né, que correspondem à partícula. Né? É a nossa onda plana, que eu discuti um pouco com vocês na aula passada. Né? Só que essa onda plana ela é uma onda que se propaga, né? E segundo a equação de onda, né, a velocidade dessa onda plana aí ela deve ser idêntica ao ômega dividido pelo k. Por quê? Porque do ponto de vista de mecânica quântica, a gente tem uma função de x de t, e para que ela seja realmente uma onda que se propaga, né, esse k que sai, eu posso colocar em evidência, aí fica esse ômega sobre kt. Né? Ou seja, a velocidade dessa onda quântica, a velocidade da onda, né, é ômega sobre k. Porque como eu já discuti com vocês, uma função para satisfazer a equação de onda, ela pode ser uma função de x menos vt. Né? E conforme você está verificando aqui, a velocidade dessa onda quântica, né, ela é ômega sobre k. Mas quem é o ômega? O ômega era a energia sobre H cortado. Certo? Isso aqui sobre k. Mas quem é a energia? Ora, para a gente tirar essa velocidade aqui quântica como função da massa, a energia era H cortado, né? O que? K ao quadrado
Vamos deixar aqui em função da energia, em função da massa, né? Então, no caso, eu tenho que tirar aqui o K, né? Por quê? Porque a energia aqui, na mecânica quântica, é H cortado K ao quadrado sobre 2M, né? Então, H cortado K ao quadrado é raiz de 2ME. Então, aqui tem energia, né? E H cortado K, esse aqui vai ser raiz de 2M. O problema é que a nossa velocidade quântica vai ser, a onda, né, quântica aí, vai ser raiz de E sobre 2M. Né? Então, como eu fiz com vocês aqui na primeira aula, existe a velocidade clássica, em função da energia e da massa, existe a velocidade da onda, né, plana, que representa a partícula quântica. Né? E perceba que uma é 2 vezes a outra. Né? E por que há esse paradoxo? Né? A princípio existe essa diferença e por que uma coisa de fato é diferente da outra? Né? Porque na mecânica quântica, uma partícula se propagando livremente, não, ela não pode jamais ser representada por uma única onda plana. Né? Uma única onda plana jamais pode ser a representação fiel do que é uma partícula. Por quê? Porque senão, essa velocidade quântica que deveria ser idêntica à chamada velocidade clássica. Né? O que vai ser a representação? E eu já discuti aqui também, a densidade de probabilidade dessa função de onda é constante. Né? Ou seja, é constante em todo espaço. Então isso não faz sentido. O que a gente tem do ponto de vista de mecânica quântica é que, na verdade, essa partícula aqui, ela não é localizada num único ponto. Você tem o que a gente chama de densidade de probabilidade para representar a partícula. Né? É o nosso ρ de x de t. Né? E ele se propaga. É a densidade realmente de probabilidade. E, na verdade, quando a gente olha para a mecânica quântica, essa densidade de probabilidade aqui, isso aqui é o chão, né? Essa densidade de probabilidade, ela tem que ser uma combinação, né, de várias ondas planas, tá bom? Então você vai ter uma onda plana com um determinado valor K, né, e outra onda plana com outro K, outro número de onda, para formar o chamado pacote de onda. Né? O nome disso aqui é pacote de onda porque obrigatoriamente ele tem que ser uma combinação de ondas planas para representar a partícula. Por isso que na mecânica quântica a gente diz que de fato a função de onda ela vai ser uma integral dessas funções aí, só que no espaço dk. Eu vou pegar aqui uma coleção de k's permitidos para ela dessa minha função, dessa onda plana. Tá bom? Então, isso sim é que é representativo da partícula. E eu vou mostrar para vocês agora como que a gente pode entender, né, essa propagação aqui, dessa distribuição aqui, né, ou seja, dessa função de onda, e qual é a correlação dessas duas aqui. Na mecânica quântica, a interpretação correta para isso, né, é que a velocidade de fase, a gente vai introduzir o conceito de velocidade de fase, que é o quê? É a velocidade das ondas planas individuais. Tá bom? E quem é que é essa velocidade de fase dessas ondas planas individuais? É ômega sobre K. Cada onda vai ter o seu. Né? Como o ômega geralmente é uma função de K, a velocidade de fase é função de K. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, esse ômega aqui, ele é a energia sobre H cortado. Então, a energia sobre H ao quadrado. Ou seja, nossa velocidade de fase é H cortado K sobre 2M.
m. Essa é a chamada velocidade de fase, é a velocidade das ondas individuais. Não é de forma nenhuma representativo do pacote de onda. Por quê? Porque não representa realmente, né, a partícula livre. Não representa uma partícula real, né, livre real. Né? Por quê? Porque esse valor de velocidade de fase aqui é justamente o que a gente calculou aqui agora, que é o que a gente chama de velocidade quântica. Então, a chamada velocidade de fase, né, é equivalente à nossa velocidade quântica. Tá bom? Mas não é de forma nenhuma a velocidade da partícula, porque a velocidade da partícula é dada pela velocidade clássica. Né? O que a gente vai introduzir aqui para representar a velocidade clássica é a chamada velocidade de grupo. Aí sim, o que a gente chama de velocidade de grupo, né, é a velocidade de fato de propagação do pacote de onda. É realmente o que a gente conhece como velocidade, né, desse rapaz aqui. Então, você tem aqui uma determinada velocidade, né, esse cara, em um tempo posterior, se propaga. Ele vai ser encontrado aqui no ponto do espaço. Então, a diferença entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, né, essa distância, se eu chamar essa distância aqui de ΔX, dessa propagação, bom, esse ΔX é justamente a velocidade de grupo multiplicado pelo tempo. E eu vou mostrar explicitamente que existe uma forma de a gente calcular essa velocidade de grupo, né, que é justamente a velocidade de propagação do pacote de onda. Ela pode ser maior, igual ou menor às velocidades de fase das ondas individuais. Tá bom? Não tem problema nenhum. Você pode ter situações onde a velocidade de grupo é maior do que a velocidade de fase, ou situações onde a velocidade de grupo é aproximadamente a velocidade de fase das ondas individuais, ou a velocidade de grupo é menor do que a velocidade de fase das ondas individuais. Por quê? Porque essa velocidade de fase aqui, ela é a velocidade de todas as ondas de qualquer onda individual. Né? Como geralmente a gente está distribuindo o K de menos infinito até mais infinito, você pode ter os mais diversos valores. Então não tem motivo nenhum para isso daí ser representativo da partícula de fato. Né? O que representa a velocidade da partícula, e que é idêntico à propagação da partícula clássica, né, é a velocidade de grupo. Então a velocidade de grupo a gente diz que é o que a gente chama de velocidade clássica. É equivalente, né, à velocidade clássica. Eu vou mostrar que ela é sim diferente da velocidade de fase, né, para essa propagação dessa partícula aqui, né, livre. Como é que a gente vai mostrar isso daí? Ora, vamos lá. Então, a nossa função de onda, ela é, do ponto de vista de mecânica quântica, escrita como uma integral de menos infinito até mais infinito, de quem? De dk, vezes uma função a de k, que é justamente a modulação desse pacote de onda aí, é elevado a i kx menos ômega t. Bom? Tudo bem? E o que eu vou fazer? Eu sei que o nosso ômega é a energia, né, dividido por h cortado, é simplesmente parabólico. Né? A dependência de ômega com k, ela é parabólica. Concorda? Então, quando a gente chama isso aqui de, na linguagem, né, até de física de estado sólido, linguagem de mecânica quântica, é a chamada relação de dispersão. A relação de dispersão é uma relação entre o ômega da onda e o k. Se essa relação de dispersão for parabólica, você está com a característica, né? Isso é característica de partícula livre. Então, relação de dispersão. Dispersão parabólica. Tá bom? Ou seja, o ômega de k é h cortado k ao quadrado sobre 2m. Isso aqui é uma característica de partícula livre
Bom, não relativístico. Por que eu estou enfatizando aqui que é não relativístico? Né? É uma partícula livre, a relação quântica de partícula livre não relativística, porque a relação de partícula livre relativística ela é linear. Você pode mostrar que ela é linear, porque a forma como você escreve a energia lá na relatividade, né, em função do momento é diferente. Não é P2 sobre 2m. Né? A relação do momento, da energia com o momento é P vezes C. Tá certo? Então, não vai ser parabólico, vai ser linear. Então, quando você tem uma relação de dispersão linear, tá bom? Seja na física de estado sólido ou na própria propagação, na dinâmica quântica, aí, você está diante de uma partícula livre. Né? No caso aqui, só que relativístico. Né? Aqui é uma relação parabólica, dispersão, então você está diante de uma partícula livre não relativística. Tá bom? E daí? Daí que essa aqui é uma parábola. Né? Você pode desmontar aqui, isso aqui é uma parábola, que é H cortado, K ao quadrado sobre 2m. Tá certo? A relação entre o ômega e o K. Em alguns problemas de ótica, alguns problemas de estado sólido, essas relações são as mais diversas possíveis. Não necessariamente você tem sempre uma parábola. Né? Isso indica que nem sempre, a partícula nem está livre, né? E nem está completamente ligada. Você pode ter estados aí, intermediários, digamos assim. Né? Bom, e daí? Né? E daí que eu vou fazer uma expansão desse ômega de K, né, para tentar entender o que ele significa para a propagação do meu pacote de onda. Eu vou fazer uma expansão em torno de K0, por exemplo. Então, eu vou dizer que isso aqui é aproximadamente ômega de K, mais a derivada de ômega em relação a K, né? K menos K0 e assim vai. Isso aqui é a derivada segunda, que é 1/2. Se quiser incluir aqui a derivada segunda, a gente pode dizer que é 1/2 derivada segunda ao quadrado de K menos K0 ao quadrado e assim vai. Bom? Então, estou fazendo uma expansão aqui para quê? Para que a gente possa entender o que significa para a função de onda uma variação desse ômega. Né? O que acontece com o meu pacote de onda quando eu proponho que esse ômega tem dependência de K? Então eu vou tentar estudar o que acontece quando eu vario, né, o meu ômega, a relação de ômega com K. Então eu vou propor que esse cara aqui é um certo alfa vezes K menos K0. Né? Como se eu estivesse escolhendo um ponto aqui K0. Né? E nesse ponto K0 eu estou traçando aqui uma reta. Dizendo que a relação, né, do ômega com o K0, né, é essa reta aqui. Essa reta é o nosso coeficiente alfa, que tem um coeficiente alfa que é d ômega dk. Bom, basicamente é isso. Então eu vou propor isso daqui, onde alfa é d ômega dk. E eu quero saber o que significa o alfa. O que significa, fisicamente falando, o valor desse rapaz. Né? Quais são as implicações que vai ter sobre o meu pacote de onda, esse valor alfa? Né? O que acontece com o meu pacote de onda? Então vamos lá. O psi de x de t, vamos fazer essa conta. Vai ser agora aproximadamente, que eu estou fazendo a substituição aqui, né? A integral de menos infinito até mais infinito. Aí você diz, constante de normalização. Não tem problema. Né? Você pode levar, não vai fazer diferença não aqui. Ó. Quando eu levar essa constante de normalização, não vai fazer diferença com o meu problema. Eu posso esquecer dela aí por enquanto. Né? O mais importante é o que está dentro do integrando. Tá bom? Então aqui vai ficar assim, ó, a de k, tá certo? É elevado a ikx menos, aí o ômega de k, né, vai ser ômega de k0, né, mais alfa, k menos k0, tudo isso aqui vezes o tempo. Concorda? Então aqui a gente tem a exponencial aumentou aqui. Né? Eu vou chamar para facilitar um pouquinho as contas e ficar melhor para a gente discutir aqui, né? Eu
eu vou dizer que esse ômega de K0, né, ele que é um número, né, um número da função, não depende aí de K, né, não é função de K, a parte funcional do K está toda contida aqui na expressão linear, tá certo? Então não tem mais dependência de K. Isso aqui pode inclusive sair da integral se você quiser, né? Na verdade, você pode dizer que a função de onda, se você quiser, como ele não tem mais dependência em K, é simplesmente e elevado a menos I ômega de K0t, né? A integral de menos infinito até mais infinito de A de K, é elevado a I kx, né? Aí tem esses termos aqui, ó, é elevado a I alfa, K menos K0, t. Né? Tanto esse ômega de t como esse K0 aqui, vezes a derivada, né? Tem que ter um cuidado aqui, porque alfa não é constante, alfa é d ômega dk. Tá bom? Então, alfa depende ainda de k, que é a derivada do ômega em relação a k. Não necessariamente é constante. Tá bom? Não necessariamente é constante. Mas o ômega de K0 não, é o valor da função naquele ponto. Né? Você não pode tirar também o alfa da integral. Tudo bem? Então, ó, vamos fazer uma mudança de variável aqui para ver se a gente melhora um pouco essa expressão. Então, vou chamar aqui de U, chamar K menos K0. Bom? De tal forma que o nosso du é dk. Tudo bem? E aí o nosso psi de x de t vai ficar assim. Ó. Preste muita atenção nesse nosso desenvolvimento. É elevado a menos ômega kt, né? A integral continua sendo de menos infinito até mais infinito. Aí aqui a gente tem A de U mais K0, já sofreu um deslocamento aqui, né? É elevado a K, mas quem é K? Vai ser U mais K0, X. Bom? Tá faltando aqui o elemento integrando, né? Estou esquecendo dele aqui no desenvolvimento, né? Mas coloquei aqui, mas esqueci aqui. Então, aqui é dk, tá faltando esse dk aqui, né? O dk vira du, então a gente tem uma du. E quem mais? Tem esse termo aqui, então vai ficar e elevado a alfa, né? U t. Tá bom? Tudo bem? Aí, por isso que eu digo, ó, você não pode tirar isso aqui da integral de du, né? Porque além de depender de k, esse alfa depende também de k. Né? Então, tem dependência aqui na integral, tanto o alfa como o u. Então, você não pode tirar esses termos aqui, não. Bom, mas eu sei o seguinte, ó, quem é psi de x0? Em t igual a 0, por exemplo, quanto que vale o meu psi de x0 nessa minha abordagem? Vai ficar assim, ó. Em t igual a 0, como aqui é 0, vai ficar a integral de menos infinito até mais infinito de A de U K0, que não tem nenhuma dependência do tempo. Aqui também não tem nenhuma dependência no tempo. Ó. Bom, du. Tudo bem? Tudo isso aí, né, porque esse termo aqui vai a 0. Então esse termo aqui é o nosso. Vou guardar esse rapaz aqui. É a nossa densidade de probabilidade. Certo? É a nossa densidade de probabilidade. Em x igual a... Tem um x aqui, né? Esqueci. Que é x. Em função de x. Bom? Então, sabendo. Então, a gente guarda aqui. Vou deixar aqui mesmo, né? É a nossa função de onda inicial. Função de onda. Ou pacote de onda, né? Função de onda inicial. Pacote de onda. Bom? E em t diferente de 0, aí a gente vai tentar fazer um ajuste aqui, ó. Psi de x de t, vou voltar para cá, é aproximadamente, né? Aqui tem não é igual, né? Porque eu fiz uma expansão, tá bom? Isso aqui é aproximadamente é elevado a menos i ômega de 0t, tá bom? A integral, menos infinito até mais infinito, A de U mais K0,
né, elevado a IU mais K0 de X du, né, e ainda tem outro termo temporal aqui, ó, I alfa de U T. Tá certo? Então, do jeito que está aí, não tem muito o que fazer com essa expressão, tá certo? A gente não tem muito o que tirar daí. O que você pode tentar fazer aqui é o seguinte, aqui, perceba que nesse lado aqui do termo não tem a dependência em U, aqui também não tem dependência em U. Então eu posso tentar tirar isso aqui da expressão, da integral. Essa integral vai ficar assim, elevado a menos I ômega de K0t, né, é elevado a I K0x do lado de fora, integral de menos infinito até mais infinito de A de U mais K0. Né? Se você quisesse, né, deixar tudo aqui a dependência em U, então Ux é elevado a I T. Né? Du. Tá bom? O que eu vou fazer aqui agora? Perceba que aqui, na minha função de onda inicial, eu tenho um A de K1, U mais K0. Aqui eu tenho U mais K0 e eu tenho só X aqui. Né? O que eu vou tentar fazer é encontrar alguma coisa para mexer nessa exponencial aqui. Né? E tentar encontrar agora, por exemplo, uma propagação da função num tempo posterior. Né? O que acontece com a função em um tempo posterior? Tá bom? Para isso eu preciso fazer aqui um deslocamento dessa função, para que a gente possa entender isso aqui, como é que essa exponencial aqui pode ser correlacionada com essa outra exponencial aqui. Tá certo? Então, ó, vamos ver quem são os expoentes. Né? Se a gente colocar tudo aqui, os expoentes, a parte exponencial, deixa eu apagar aqui. A parte exponencial, expoentes, né? Eu queria colocar só os expoentes aqui. Os expoentes que a gente tem é o seguinte, a gente tem, tirando esse rapaz aqui, a gente tem elevado, a gente tem IK0x, né? A gente tem mais IUX, né? E a gente tem mais IUT, né? Ou seja, a gente tem I, K0 mais U, tá bom? De X, mais IUT. Né? O que eu quero fazer? Eu quero mostrar para vocês que é possível a gente entender a propagação desse pacote de onda aqui, o que acontece num tempo posterior, né? E o que significa isso em relação ao deslocamento espacial da função. Porque perceba que para a gente tentar entender, vou voltar aqui para entender, para a gente dizer que a variação espacial ΔX é justamente a velocidade de grupo vezes o tempo, é preciso identificar quem é o ΔX. Né? E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou tentar criar, tá certo? Uma parte da função aqui, eu quero tentar criar, quero que isso aqui seja igual, né, a um I, K mais U, X menos ΔX. E eu quero saber quem é esse ΔX. Né? Não importa o que venha depois. Eu quero que na minha exponencial aqui, eu quero fazer alguma soma e subtração para que apareça, né, tá bom? Esse x menos o ΔX. O que eu tenho que fazer para que apareça esse x mais ΔX e que seja dependente do tempo? Porque eu quero mostrar que a diferença, né, desse ΔX é a nossa velocidade de grupo do pacote vezes o tempo. Né? Ou seja, eu quero mostrar que esses expoentes aqui todos
podem me produzir um I mais K0 x menos a velocidade de grupo e vezes o tempo. E eu quero descobrir quem é essa velocidade de grupo. Né? Perceba que, do jeito que está aqui, né, de um lado, ou seja, eu quero tentar encontrar isso aqui. Será que isso aqui é possível? Né? O que eu tenho é isso, mas o que eu quero é isso daqui. Por que eu quero isso daqui? Porque quando eu voltar para cá, ó, eu vou conseguir colocar aqui x menos um ΔX, onde esse ΔX é uma velocidade, né? Vezes, menos, é uma velocidade vezes o tempo. E aí eu vou mostrar que essa função aqui é x menos o v vezes o tempo. Ou seja, houve um deslocamento espacial à medida que o tempo passou. Tá certo? Eu quero mostrar para vocês que a função de onda, né, em tempos posteriores, a densidade de probabilidade da função em tempos posteriores, ela é equivalente à função de onda x menos essa velocidade de grupo vezes o tempo no tempo inicial. Tá certo? É como se a função se propagou, né? Só que ela se propagou como se fosse a função de onda inicial, só que com deslocamento espacial. Né? Ou seja, deslocamento. Eu quero mostrar para vocês que é possível transformar essas exponenciais e mostrar que é um deslocamento temporal equivale a um deslocamento espacial, tá bom? Da densidade de probabilidade inicial. Professor, mas o que tem a ver isso daí? O que significa isso? Significa o seguinte, que para você dizer que uma partícula andou para um determinado ponto do espaço, né, à medida que o tempo passou, é preciso você pegar realmente a partícula e levar ela para outro ponto do espaço. Isso é óbvio. Né? Ou seja, se ela está com velocidade, quando você medir a partícula, a posição da partícula num ponto posterior, né, você vai encontrar um deslocamento espacial. Ou seja, ela saiu do canto e foi para o outro. Então, deslocamento temporal equivale a um deslocamento espacial, desde que a partícula tenha uma velocidade. É isso que eu estou fazendo. Para que eu possa fazer isso daí, eu preciso manipular essa minha expressão aqui e mostrar que isso daqui é equivalente ao pacote de onda inicial, mas com um deslocamento espacial que depende do tempo. Certo? Então, ó, olha como é interessante. Aqui a gente tem o I, né? Aqui a gente tem K0 e tem o U. Né? Aqui tem todos esses termos, só que tem um terceiro termo aqui que vai ser o I, K0 menos V de G vezes T. E a gente tem o I, U, V, G, T. Né? Ou seja, aqui eu tenho o I, alfa, U, T. Eu vou precisar de um termo I, U, V e T. Né? Então, tudo indica que o meu alfa, olhando para cá, tudo nos leva a crer que o alfa está, de alguma forma, correlacionado com a velocidade de grupo. Por quê? Porque desse lado aqui a gente tem IUX, tá aqui, IUX, pronto. IK0x, IK0x. Aí o termo que está sobrando aqui nessa exponencial, ele seria que depende do tempo, né? Ele seria equivalente a IK0V vezes UT, IK0 ou IUVT. Então perceba que eu já tenho o U, já tenho o T, né? Falta apenas igualar o alfa à velocidade que eu estou precisando. Certo? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que IK0 mais 1 x mais IUT, né? Qual é o termo que eu tenho que somar aqui para gerar? Né? Aqui é menos, né? Acho que tinha um menos aqui que eu esqueci. Esse cara aqui é positivo.
Eu acho que aqui fica menos, né? Eu coloquei mais, né? K menos K0. Só para não errar aqui, né? Porque senão a gente confunde. Aqui é mais K, K0. K0 desse lado aqui, que tem um menos, né? Então aí Kx e menos, aqui é menos, e Kx está aqui, aqui tem um menos, certo? Eu só esqueci desse menos bem aqui, ó. Aqui tem um menos, tá bom? Para a gente não se confundir. Aqui tem um menos. Se errar o menos aqui já é. Então esse cara aqui é menos. Tá bom? É um menos. Então vamos lá. I menos I UT, né? Vai ser igual a I K0 U, né? Aí eu vou colocar aqui x menos alfa t, que eu quero igualar o alfa à minha velocidade de grupo, né? Só que como eu já incluí esse termo aqui, né? Tá faltando eu somar e subtrair alguma coisa aqui, porque senão não fica igual a esse daqui, né? Que é esse termo aqui, ó, I K0 U vezes x, já está aqui. Aí o outro termo, ó, I K0 menos I K0 alfa t, né? E aqui é mais I U, né? Menos, né? Vou colocando mais de novo, né? É menos. Aqui, ó. IK0x já está aqui, já multipliquei todo mundo. Agora tem IK0 menos alfa t, já está aqui. E U menos alfa t. Então é menos IU alfa t. Tá bom? Aí o que acontece? Ó? O IU alfa t já está aqui. Né? Ele está aqui. Só que tem esse termo aqui. Ó. Como é que esse termo vai surgir? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer agora que esse cara aqui só é igual a esse cara aqui se eu somar mais I K0 alfa t. Eu estou tentando fazer essa brincadeira aqui. Assim, professor, eu não entendi isso daí. Né? Só você olhar o seguinte, ó. O que eu tenho é essa expressão. E o que eu quero extrair é essa expressão. Só que eu vou ter que somar ou subtrair alguma coisa, então vai faltar alguma coisa aqui. Não? Quando eu desenvolvo esse termo aqui, eu obtenho esse aqui e esses dois. Então, para que esse cara seja igual, idêntico a esse cara aqui, ó, eu já tenho o primeiro termo, que ele está aqui. Né? O segundo termo está aqui. Se eu obtiver esse da cara aqui, eu vou ter que somar com ele para que seja zero, né? Para que eu possa cancelar e não existir. Né? Esses dois termos aqui eles têm que se anular. Tá bom? Então eu posso dizer que... Aí você pode testar, isso aí não tem problema não. Isso aqui que IK0 mais UX menos alfa t é igual a IK0 U menos x menos alfa t mais IK0 alfa t. Tudo bem? Dá esse rapaz aí. Tá certo? Ou seja, eu posso colocar agora na minha função de onda a seguinte brincadeira. A psi de x de t vai ser aproximadamente quem? Vamos para lá. Menos i ômega k0t. Então, menos i ômega de k0t. Bom? Mais. Aí, esse cara aqui eu já incluí ele aqui, ó, já tá. Então fica a integral de mais infinito a menos infinito. De a u mais k0. Né, que é esse rapaz aqui. Bom? Aí vem com i u mais k0x. Então, i k0 u x. Né? Só que percebam, eu substituí tudo isso aqui por esse termo aqui. Ó. Agora o que vale é esse termo todo aqui. Tudo bem?
Então, eu vou colocar ele aqui, ó, menos alfa de t, né? E aí sobra um exponencial aqui, K0 alfa de t. Certo? Tudo isso integrado em dk. Tá bom? Se considerarmos agora que o nosso alfa é constante, eu posso fazer isso daí desde que eu leve em consideração, né, que a integral, a derivada, né, que o alfa é a derivada de ômega dk, né, em primeira aproximação, né, eu posso considerar que naquele ponto é só uma constante. Né? Então eu posso tirar, aqui é du, né, desculpa. Aqui é du, só para não confundir, esse cara aqui é du. Então eu vou considerar, como eu fiz a mudança de variável aqui de u, né, se você lembrar, eu fiz u igual a k menos k0. Então o nosso du é igual a dk, tá certo? Então a derivada, por exemplo, alfa, que era d ômega dk, ele é d ômega du dk, que é 1. Então o alfa é d ômega du também. Então, em princípio, esse cara depende de u, né? Mas eu vou considerar que para pequenos instantes de tempo, né, logo para o que acontece em seguida, ele não dependa de u. Né? De tal forma que a gente pode tirá-lo aqui da integral. Tá bom? Posso tirá-lo da integral para ver o que acontece. Então, se para pequenos instantes de tempo ou seja, t maior do que zero, só que com esse t tendendo a zero, né? A zero, um dt, né? Digamos assim. A gente pode até fazer assim, t dt, né? Esse nosso t aqui tende a um dt, tá bom? A gente pode fazer o seguinte, ó, psi de x dt, né, que é para pequenos instantes de tempo, é aproximadamente igual a menos i ômega de k0 dt, tá bom? A integral de menos infinito até mais infinito de quem? A u mais k0, tá bom? É elevado a i k mais u, aí x menos alfa dt. Tá bom? X menos alfa dt. E aí a gente fica com esse termo aqui, ó, que é i k 0 alfa dt. Né? Então, para pequenos instantes de tempo, eu posso tirar esse rapaz aqui, que ele não vai influenciar muito na minha integral, né? Desde que o alfa seja constante nesse intervalo de tempo, que de fato é uma derivada em relação a 1. Então, eu vou considerar que ele é só um número, tá certo? Fazendo isso daqui, eu posso dizer que x dt é aproximadamente a minha integral aqui, dt. Aí eu tiro essa parte exponencial, k alfa dt, né? Integral de alfa mais k0 é elevado aí k mais u, x menos alfa dt. Pronto. Isso aqui é integrado de du. Se você agora lembrar o que era essa integral aqui, né? A gente fez aqui no instante inicial, ó, é justamente essa integral aqui, só que com um x diferente. É o pacote de onda inicial. Então, a ideia aqui é a gente mostrar que esse cara aqui é o pacote de onda inicial, só que como x menos dt. Né? Ou seja, eu mostro que a propagação da função de onda em instantes posteriores, ela é aproximadamente elevada a i, fazer assim, elevada a i
K alfa dt menos ômega de K0 dt. Né? E vezes a função de onda em um ponto do espaço diferente. Né? X menos alfa dt zero. Ou seja, a minha função de onda logo no tempo posterior, ela é aproximadamente essa exponencial temporal, que é K0 alfa menos ômega de K0, né? Em função do tempo, vezes o psi de x menos alfa dt zero. Aí o que acontece agora? Vamos tirar a densidade de probabilidade. Quem é a densidade de probabilidade aqui? X dt ao quadrado, né? Vai ser aproximadamente esse cara aqui, quando eu tirar a densidade de probabilidade, vai embora. Vai ser aproximadamente a nossa densidade de probabilidade em um ponto do espaço diferente. Né? Ou seja, conclusão. A densidade de probabilidade no instante de tempo posterior, ela é aproximadamente, né, a densidade de probabilidade em um ponto do espaço diferente. Concorda? Então, esse aqui é o que a gente chama de propagação temporal. Né? Isso aqui é um deslocamento espacial. Ora, o que significa isso? Significa que a densidade de probabilidade do instante de tempo posterior ela é equivalente à densidade de probabilidade do instante inicial, desde que você considere que ela deslocou no espaço. Ou seja, se inicialmente a gente tinha uma densidade de probabilidade, que era caracterizado pelo ρ de x 0, né? Houve um deslocamento espacial dessa densidade de probabilidade. Isso aqui é ρ de x menos um ΔX, né? Onde esse deslocamento é de ΔX, tudo bem? E esse deslocamento de ΔX a gente mostra que é alfa vezes dt. Ou seja, esse alfa aqui é o que a gente conhece, é um tipo de velocidade, a gente chama de velocidade do pacote de onda. Tá bom? Ou seja, o alfa é a chamada velocidade de grupo, que é a derivada de ômega dk. Tá certo? Com isso a gente mostra justamente que esse alfa que a gente introduziu aí é a derivada do ômega em relação a k e é chamado de velocidade de grupo. Tá bom? Por isso que elas são diferentes. Né? Por quê? Porque agora a velocidade de fase, só para a gente concluir aqui, né? A velocidade de fase é ômega sobre k e a velocidade de grupo é d ômega dk. Tá bom? E aí, para a partícula livre, a velocidade de grupo é simplesmente d ômega dk, porque o ômega vai ser, né, a relação de energia por H cortado, que é H cortado k ao quadrado sobre 2m. Né? Então, se a gente tem a derivada em relação a k, se a gente derivar esse rapaz aqui, a gente fica com o quê? A gente fica com 2, H cortado, k sobre 2m. Cancela esse rapaz com esse rapaz, a velocidade de grupo é H cortado k sobre m. E quem é a velocidade de fase? A velocidade de fase é ômega sobre k. Né? Então, quem é o ômega? H cortado k quadrado sobre 2m dividido por k, a gente tem só H cortado k sobre 2m. Então, é por isso que as duas coisas são distintas. Né? Daqui a gente conclui que a velocidade de grupo, né, ela é 2 vezes a velocidade de fase. Certo? 2 vezes a velocidade de fase. Assim como lá no começo da nossa aula a gente concluiu que a velocidade clássica
Não era assim? Era 2 vezes a velocidade quântica. Bom? Por isso que a gente mostrou também nas primeiras aulas. Tá bom? Então agora a gente sabe que isso aqui não é um paradoxo. Né? O que representa realmente a partícula, né, é a nossa velocidade de grupo, que analogamente é a própria velocidade clássica, tá bom? Da partícula. Né? É aquela que realmente é dada pela relação entre a energia e a massa, né, da partícula, que vem da descrição clássica. Né? Aqui. H cortado em K sobre N. Tá bom? Já essa velocidade de fase, né, é a velocidade que a gente chama de velocidade quântica também, se pode chamar, mas pouca gente usa essa nomenclatura, né? É a velocidade das ondas individuais que estão contidas no pacote e, principalmente, jamais uma delas só pode representar, né, uma partícula com massa dentro do contexto de mecânica quântica. Uma delas só pode representar uma partícula sem massa, como no caso do fóton, né? Porque a propagação do fóton, de forma geral, ela está em todo o espaço. Né? Você pode ter propagação da onda eletromagnética em todo o espaço. Né? Mas para uma partícula massiva na mecânica quântica, isso aí deve convergir a zero em algum momento. Né? E aí, uma delas jamais pode representar uma partícula mesmo quântica. Tá certo? Por isso que você precisa do pacote de onda. Tá bom? Você precisa do pacote de onda. E aí a velocidade desse pacote de onda é o que é o equivalente à velocidade clássica. Né? E é dado por, que a gente acabou de descobrir, dômega dk. É a derivada da relação de dispersão em relação a k. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Tá bom? A gente vai começar a passar para outros tipos de problema. E a gente pode discutir posteriormente. Né? Você pode, inclusive, comentar também na nossa aula, no vídeo, né? E tirar suas dúvidas também. Até mais, pessoal.